Boa noite. Está todo mundo animado com para Deus agora, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Amém. Em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Vida Nova, nós queremos agradecer a presença de todos, mas em especial nós queremos agradecer a presença dos nossos convidados, você que está nos honrando com a sua presença. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, é um prazer imenso ter você aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Mesmo que ela não seja um visitante, mas ela não é bem-vinda. Se você está vindo a primeira vez à nossa igreja, nós pedimos a gentileza, não fique nervoso, não é para ficar em pé e dizer seu nome. Nós pedimos a gentileza de você preencher o cartão Conexão, que está aí no bolso da cadeira da frente, junto com os envelopes. Tem um nomezinho aí, cartão Conexão. Você preenche esse cartão, você vai expressar a sua opinião sobre como você foi recebido, como você se sentiu nesse lugar. Para nós a sua opinião é muito importante. Então você preenche o cartão Conexão, depois você coloca novamente aí no bolso da cadeira, que o pequeno grupo que está servindo hoje na recepção vai recolher esse cartão Conexão. Agora, não confunda cartão Conexão com esboço. O esboço da mensagem você vai preencher e vai levar para casa, tá? Às vezes o pessoal confunde, são duas coisas diferentes. Cartão Conexão é esse que está no bolso da cadeira. O esboço é o que você recebeu lá na portaria. Meus amados, hoje eu vou falar sobre um tema que eu já falei várias vezes e gosto muito de falar. Não que eu goste desse tema, mas porque eu acho necessário, porque isso é um dos maiores maus da igreja nos últimos tempos. O tema da mensagem de hoje é uma mensagem avulsa, ainda não é série. A série está no forno, já estou sentindo o cheiro dela, já sei até o tema. Eu só não tomei a decisão ainda se começo esse ano ou se espero para o ano que vem, porque é uma série um pouco maior e eu não estou certo de se a gente vale a pena começar, parar no final do ano e retomar. Daqui para domingo eu tomo essa decisão. Então, o tema da mensagem de hoje: infecção religiosa. Pesado, não é isso? Mas é o tema que nós vamos ver essa noite. E para a gente introduzir sobre essa infecção religiosa, eu quero passar um vídeo. Ele está legendado, você vai precisar ser um pouco rápido aí na leitura, ele está em inglês, mas ele retrata bem como as pessoas se comportam quando elas vivem com base na religiosidade e não com base no cristianismo verdadeiro. Se estiver pronto aí, pode soltar. Why the hell not? Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Se você conseguiu acompanhar a leitura, né? Quantas facções, né? Quantas divisões. Você é religioso ou você é budista? Aí começa, até que termina que não combina em alguma coisa na data lá da fundação da igreja, e ele já não presta mais, é um lixo, um herege, merece morrer. Então isso é uma conotação da religiosidade, em que a gente vive muito mais a questão da religião, da instituição, da bandeira, da placa da igreja. A gente vive rituais em vez de viver relacionamentos. E não é à toa que as palavras mais duras
mais incisivas de Jesus, enquanto ele esteve aqui fisicamente, foram direcionadas para quem? Para um público específico, que eram os religiosos da sua época, que eram os fariseus e os escribas. E Jesus disse coisas do tipo: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos. E a quem ele se referiu dessa forma? Aos religiosos daquela época, que transformaram o relacionamento com Deus em apenas um ritual vazio e uma religiosidade que fazia com que eles achassem que eram melhores do que os outros, porque faziam tais rituais. E Jesus bate pesado neles. Você observa que para os pecadores normalmente era palavra de misericórdia, mas para os religiosos Jesus bateu pesado. Eu quero começar compartilhando o texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13, que diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Se aproxima de Deus com a boca, cantando, falando, orações bonitas, mas o que ele diz é: mas o coração está distante de mim, e o seu relacionamento para comigo consiste em regras, em mandamentos que aprenderam de homens e não de mim, coisa que em outras versões diz que maquinalmente, ou seja, mecanicamente aprenderam. E aprenderam aonde? Dentro da religião. E a gente vê isso o tempo todo. Alguém vem cheio de fé, cheio de alegria, conheceu Jesus, entrega a vida a Ele, e a primeira coisa que a religião faz é dar uma lista. Quando o cara solta a lista, o papel, e aí a partir de agora você não pode, 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 você não pode. E aí o Jesus que liberta de repente aprisionou. E a religião era muito mais focada no não pode do que no que agora você pode. A religiosidade está muito mais focada nas regras de que agora você não pode beber, agora você não pode fumar, agora você não pode cortar o cabelo, agora você não pode passar batom, agora você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. E esquece de dizer agora o que você pode. Agora você tem vida em Deus, agora você tem paz verdadeira, agora você tem vida abundante, agora você tem livre acesso a Deus. O cristianismo e o discipulado verdadeiro, ele é marcado muito mais pelo que você tem a partir de agora do que por aquilo que você não pode fazer. Mas é isso que o profeta está dizendo, que Deus está dizendo através do profeta. O relacionamento das pessoas para com Deus consiste apenas em regras aprendidas com homens. Homens que têm os seus preconceitos e impõem os seus preconceitos como doutrina para os outros. Pessoas que têm sua experiência pessoal com Deus e impõem a sua experiência como doutrina para os outros. O cara está lá e de repente ele vai orar e ora de madrugada, e ele chega no domingo seguinte no púlpito e diz: irmãos, a oração que tem poder é a oração de madrugada. Porque ele teve uma boa experiência com Deus de madrugada, então ele está dizendo agora que o certo é orar de madrugada. Se ele teve uma boa experiência com Deus orando de joelho, então ele diz: olha, orar em pé não funciona não, orar sentado não funciona não, só funciona se orar de joelho. E aí a experiência pessoal de algum líder, de algum pastor, de repente é imposta para o rebanho como uma regra. Então uma experiência se transforma em doutrina e ninguém olha se está aqui. Uma experiência pode ser um exemplo, um bom exemplo, mas não uma doutrina para os outros. Então a religiosidade ela faz isso, em vez de libertar, ela aprisiona. E Jesus diz: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, venham a mim e eu vou aliviar vocês. E aí o pecador vem cheio de alegria porque vai ter alívio, mas a religião trata de botar logo um fardo em cima dos seus ombros, e agora ele se sente muito mais pesado, muito mais oprimido pela religião do que era antes. Então tem alguma coisa errada, porque Jesus liberta, a religião está aprisionando. Jesus alivia, a religiosidade está oprimindo. Então alguma coisa não está batendo aí, e é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. Se der para dar um pouquinho mais de retorno, estou ouvindo mais aí atrás do que aqui na frente.
a igreja tem sido a instituição. Eu falo a igreja, não falo o prédio, eu falo o corpo de Cristo, tem sido mais atacada, a instituição mais atacada da história. Mas ela tem resistido esses ataques e vai continuar resistindo até o dia da vinda de Jesus, porque quem está edificando a igreja, o corpo de Cristo, não sou eu e nem é você. Jesus disse o quê? Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja vai continuar de pé, a igreja vai continuar resistindo, a igreja vai continuar prevalecendo, porque Jesus é que está edificando a sua igreja. No início da vida da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro século da história da igreja, o diabo tentou destruir. Nós vimos isso aqui na última série que a gente falou sobre as 7 igrejas lá de Apocalipse. O diabo tentou destruir a igreja através da perseguição. Os discípulos eram perseguidos, eram presos, eram torturados, eram mortos. Essa foi a principal estratégia do diabo para destruir a igreja, para neutralizar a igreja nos 2 primeiros séculos, até o início do 3º século. Era perseguição e morte. Só que o tiro saiu pela culatra. A gente viu isso aqui também na série passada. Quanto mais matavam cristãos, mais surgiam cristãos. Parece que o sangue derramado do cristão no chão era adubo para fertilizar o solo e nascer mais cristão. Como os romanos mesmo disseram no início do 3º século, os romanos tentando exterminar completamente o cristianismo, tentando exterminar a igreja de Jesus. Eles chegaram a dizer que cristãos são como baratas. De todo buraco sai cristão, porque os cristãos se escondiam e eles não conseguiam exterminar. E você lembra que nós falamos aqui que houve uma grande perseguição que foi até profetizada em Apocalipse, que durou 10 anos, que foi do ano 313 ao ano 303 a 313, e foram 10 anos em que o objetivo era exterminar, arrancar da face da terra a igreja de Jesus. E eles passaram 10 anos queimando, matando, decapitando cristãos. 10 anos. E não conseguiram acabar com os cristãos do mundo. Então o diabo se deu conta de que ele tinha que mudar a estratégia. E essa é a pergunta que vamos responder agora. Qual foi a estratégia do inimigo para neutralizar então o efeito da igreja? Já que ele não conseguia exterminar, e o plano claro era esse, exterminar a igreja da face da terra, e como ele não conseguiu exterminar a igreja através do martírio, qual era agora a estratégia do diabo para neutralizar então o poder da igreja? Se eu não posso arrancá-la daqui, mas eu quero fazer com que ela não tenha mais efeito aqui. Então ele tem uma estratégia. Qual era a estratégia do diabo para neutralizar o poder da igreja? E a resposta é a seguinte: a estratégia era infectá-la com uma bactéria chamada religiosidade. Complete aí. Então, claramente, ao estudando a história, como nós fizemos na série passada, nós enxergamos isso. Chega uma hora que a estratégia do diabo muda radicalmente. A estratégia nos 2 primeiros séculos era matar, perseguir, prender, torturar para ver se exterminava. Chega uma hora que não consegue. E aí a estratégia muda. A estratégia agora não é mais exterminar, porque viu que isso não será possível. Então a estratégia agora é infectar a igreja com uma bactéria chamada religiosidade. E o que é incrível é que o que o diabo não conseguiu fazer através de guerras, através de sofrimento, de martírio, de perseguição, de opressão, de morte, que era neutralizar o poder da igreja, ele está conseguindo com uma coisa chamada religiosidade. Há séculos que ele tem sido bem sucedido usando essa estratégia
de infectar a igreja com religiosidade. Então foi no início do século 3, mais precisamente no ano 303, no ano 313, aliás, quando termina os 10 anos de perseguição, que o diabo descobriu que não conseguiria acabar com a igreja através de perseguição. E aí ele muda a estratégia e ele trocou perseguição por contaminação. Vocês lembram disso? Quando estudamos as igrejas do Apocalipse? E aí claramente naquele momento da história, isso está registrado na história, a estratégia do diabo muda radicalmente. Ele troca a perseguição pela contaminação. E para isso, o início dessa estratégia, ele usou um homem, um imperador romano chamado Constantino. Você deve lembrar disso, a gente falou disso aqui também. Então, conta a história, só para a gente relembrar rapidamente aqui, que Constantino, novo imperador de Roma, estava no meio de uma guerra, e de repente ele andando com os seus oficiais, e ele tem uma visão no céu, nas nuvens, e segundo o que conta o relato, ele viu uma imagem de uma cruz nas nuvens, e uma voz disse para ele: sob este símbolo vencerás. E a história diz que aí ele entende a visão, manda pintar a cruz nos escudos do seu exército, vai para a batalha e vence. E aí a partir daí, supostamente Constantino teria se convertido ao cristianismo. E aí depois que ele se converte, ele promulgou o edito de Milão em 313, põe fim à perseguição à igreja. Agora esse decreto traz liberdade religiosa, e logo pouco tempo depois o cristianismo vem a se tornar a religião oficial do Império Romano. E o que acontece nessa época? Contaminação. Então o diabo diz: espera aí, não estou conseguindo exterminar a igreja, não estou conseguindo acabar com a igreja, então eu vou contaminar a igreja. E aí ele chama a igreja para se envolver com o Estado, com o Império. E aí Constantino e os imperadores começam a pagar o salário dos líderes da igreja, e começa a contaminar a igreja, e a igreja começa a ser enxertada, infectada com uma série de coisas ruins. Então o diabo ele para de tentar destruir a igreja de fora para dentro, através da perseguição, e ele começa a tentar destruir a igreja de dentro para fora. Ele entra na igreja, ele infecta a igreja, ele se infiltra na igreja. E aí a igreja começa a ser infectada com heresias, com paganismo, com idolatria, com falsos mestres. E a estratégia do diabo foi clara, foi transformar o cristianismo, que antes dessa infecção era um relacionamento, já está dizendo, discípulo, relaciona-se com o seu mestre. Então antes dessa infecção o cristianismo era o quê? Era um relacionamento com Deus, e um relacionamento com os irmãos em Cristo. Então antes era um relacionamento, e o diabo agora transforma o cristianismo em uma religião. Então essa é a grande estratégia. O cristianismo deixa de ser um relacionamento com Deus e com os irmãos e se torna uma religião. Deixa de ser um relacionamento pessoal com Deus e torna-se um ritual vazio, onde as pessoas iam a um lugar, a um prédio, cumprir rituais vazios, sem ter mais contato e comunhão com Deus verdadeira. E aí ele consegue neutralizar o poder da igreja, porque a igreja deixa de ser um relacionamento, o cristianismo deixa de ser um relacionamento para se transformar em uma religião, em um ritual vazio. A perseguição parou? Não, a perseguição não parou. Mas a perseguição e o martírio, ele passou a ser uma arma secundária, usada apenas com a minoria de cristãos que não se permitiam contaminar pela religiosidade. Lembra quando a gente estudou as 7 igrejas e sempre dizia: e o remanescente fiel, e aquele pequeno grupo que não permitiu se contaminar, esse era perseguido e morto. Então a perseguição existe até os dias de hoje, a gente vê toda hora passando na televisão.
Mas a perseguição, ela se transformou em uma arma para matar os cristãos que não se permitiam contaminar-se pela religiosidade. Mas a esmagadora maioria era vencida pela estratégia da infecção religiosa, pela bactéria da religiosidade. Com isso, o diabo conseguiu fazer com que o cristianismo ou a igreja se transformasse em um grande elefante branco, como costumo dizer, algo que é muito grande, mas que não tem serventia. Um grande elefante branco existe, cresce, mas não faz diferença alguma. É só você olhar para o Brasil, o maior país cristão do mundo. Milhões de pessoas no nosso país afirmam serem cristãs, e o nosso país é uma vergonha para o mundo, porque somos talvez o país mais corrupto do mundo. Está provado que a estratégia deu certo, neutralizou-se, transformou o cristianismo em apenas uma religiosidade vazia, que não transforma a vida de ninguém, que não aproxima ninguém de Deus. Então, o que é que significa ser um religioso, nessa conotação que eu estou falando? Porque você deve estar meio confuso. Peraí, mas religião não é algo bom? A fé é algo bom, relacionamento com Deus é bom, discipulado é bom, religiosidade não. O que é ser religioso? Você pode completar no seu esboço. É ser uma pessoa que está dentro da igreja, mas ao mesmo tempo ela está distante de Deus. Isso não só é possível, como isso é comum. Então, o que é um religioso? É alguém que está dentro da igreja, mas mesmo assim vive distante de Deus. É como o irmão do filho pródigo, lembra? Tem o irmão mais velho que não saiu de casa, que não se rebelou, que não foi embora, mas no final da história ele se revolta contra o pai e demonstra um coração magoado com o pai. Diz: mas eu sempre te servi, sempre fiz tua vontade, você nunca me deu um cabrito para eu comemorar com meus irmãos. E no final da festa que o pai promove, o mais novo rebelde estava na festa porque pediu perdão, mas o velho que se pensava que era perfeito termina a parábola do lado de fora da festa. Tem muitos irmãos mais velhos assim, estão dentro da igreja, trabalham supostamente para Deus, mas não vive relacionamento com Deus, não tem o coração em Deus. É como o texto de Isaías que começamos lendo: a sua boca honra a Deus, mas o seu coração está distante dele. Então, o que é que significa ser cristão verdadeiro? Ser cristão não é ser um frequentador de igreja. Ser cristão é ser alguém que reflete o caráter de Cristo. Frequentar a igreja é apenas uma partícula disso. Mas você não pode dizer que é cristão só porque você frequenta uma igreja que se diz cristã. Ser cristão é ser alguém que reflete o caráter de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso é ser cristão, é viver da forma como Jesus viveu, é ter no seu viver a mesma atitude, ou atitude semelhante a que Jesus teve. Então isso é ser cristão, é ser um imitador de Cristo. Simples. Então não tem a ver com ser apenas frequentador de uma igreja. Hoje, infelizmente, nós temos muitos frequentadores de igreja. Hoje nós temos muitos, o que eu chamo de consumidores de culto, mas poucos discípulos. Poucas pessoas que realmente levam a sério se parecer com Jesus. Poucas pessoas que realmente levam a sério amanhã, segunda-feira, lá no seu trabalho, aparecer uma situação e você se perguntar: peraí, se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele diria? Como ele reagiria?
Ele aceitaria essa proposta? Ele recusaria? Poucas as pessoas levam isso em consideração. E se essa pergunta não vive martelando na sua cabeça, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, então você não pode ser classificado como cristão, nem muito menos como discípulo. Você pode ser um frequentador de igreja, um religioso, consumidor de culto. O culto hoje foi uma benção. O culto hoje foi muito bom. Não, o pastor hoje não estava muito inspirado não. A banda não tocou bem legal, o som não estava muito bom. Esse é o consumidor de culto. Ele consome o culto e depois ele dá a opinião dele sobre o culto. Se foi bom, foi uma benção, mas a semana dele continua igual a semana de quando o culto não foi uma benção, porque não interfere no seu dia a dia aquilo que ele escuta. Ele não vive aquilo que ele escuta. E nós, como igreja, muitas vezes temos caído no erro de estarmos mais focados em conquistar frequentadores do que em fazer discípulos. E quanto que Jesus diz o quê? Ide e fazei um bom número de frequentadores para as vossas igrejas. Decide fazei discípulos. Fazer discípulo é mais do que simplesmente pregar o evangelho. Pregar o evangelho é só a primeira etapa do fazer discípulo. Fazer discípulo é levar alguém a conhecer a Cristo e conectar ele a Cristo de tal forma que ele viva para imitar a Cristo e viva um relacionamento real com Cristo. Aí sim ele se transformou em um discípulo. A próxima pergunta que vamos fazer agora é a seguinte: quais os sintomas que indicam uma infecção religiosa? Então, como é que eu sei se eu estou com essa bactéria chamada religiosidade? Quais os sintomas que indicam uma infecção religiosa? Você já pode completar aí no seu esboço o primeiro sintoma: viver como se a vida aqui na terra fosse a coisa mais importante. Esse é o primeiro sintoma de que você é apenas um religioso e não um discípulo. É você viver como se a vida aqui na terra fosse a coisa mais importante. O seu foco está aqui, nas coisas daqui, e não nas coisas do alto. E tem um texto maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que Paulo diz assim, preste atenção nisso, olha o que Paulo diz aqui: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras versões diz: se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas desta vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se o teu relacionamento com Deus é apenas para conseguir coisas aqui, e você vive focado só aqui, Paulo está dizendo: você é um miserável. Não só um miserável, ele está dizendo que você é o mais miserável de todos os homens. No cristianismo verdadeiro, os discípulos sabem que estão aqui só de passagem, e por isso eles não vivem concentrados nesta vida. Os religiosos, eles medem o amor, eles medem o cuidado e eles medem a justiça de Deus apenas com base no que acontece a eles aqui. Como assim? O cara adoece, aí ele diz: Deus não me ama, porque se Deus me amasse ele não deixava eu adoecer, ou então ele me curava dessa doença. O cara é assaltado e aí diz: como é que pode Deus permitir que eu seja assaltado? Então Deus não me guarda, Deus não cuida de mim. Ele perde alguém que ele ama e diz: Deus é um injusto. Então tudo que acontece a ele aqui na terra é o que ele usa para julgar a Deus. Olha só a prepotência do religioso. Então ele mede o amor de Deus, a justiça de Deus, o cuidado de Deus, ele mede com base em tudo que acontece aqui.
Então, se ele ganha um bom emprego, uma boa oportunidade de emprego, então Deus me ama. Mas se ele perde o emprego, então Deus não me ama. Se ele adoece, Deus não me ama. Se ele fica bom, então Deus me ama. Então ele sai julgando o amor de Deus e o cuidado de Deus e a justiça de Deus com base apenas nesta vida. É o que Paulo está dizendo. Tudo que você espera de Deus é só nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Você não pode dizer que Deus te ama ou que Deus não te ama, que Ele é justo ou que Ele não é justo, que Ele cuida de você ou que não cuida de você, apenas com base no que acontece aqui. Olha para o apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu isso aqui em Coríntios. O que é que Paulo fez da vida? A maior parte, ou talvez grande parte da vida de Paulo como discípulo, ele passou numa cadeia ou em várias cadeias. Paulo, você está atentando para o que eu estou dizendo? Grande parte da vida de Paulo como discípulo, depois que ele se converteu, ele passou trancafiado em cadeias, justamente por ser discípulo de Jesus. Agora, se Paulo pensasse como os religiosos de hoje, Paulo continuaria servindo a Deus, e ele diria: como é que Deus não me ama? Como é que Ele me ama e eu estou preso? Deus não cuida de mim, porque como é que Ele cuida de mim e eu estou preso? Mas a visão de Paulo era infinitamente superior dos religiosos de hoje. Paulo, enquanto esteve preso, escreveu a maior parte do Novo Testamento que a gente tem, porque ele esperava de Cristo muito mais do que apenas nessa vida. Essa vida para ele não significava muita coisa. Essa vida é apenas uma gota da eternidade que Deus tem preparado para você. Uma gota diante da eternidade que Deus tem preparado para você. Pessoas religiosas nunca terão um relacionamento verdadeiro com Deus, porque elas estão focadas na vida terrena e não na vida eterna. E esse perde e ganha da vida terrena, porque a vida terrena é assim, é um perde e ganha o tempo todo, às vezes mais perde do que ganha. Então esse perde e ganha diário da vida terrena faz com que o religioso esteja sempre magoado com Deus. Ou não é verdade? É só ter um prejuízo, é só alguma coisa sair fora do que você planejou, e lá está você magoadinho com Deus. O religioso não consegue ter um relacionamento verdadeiro, maduro, satisfatório, cheio de vida com Deus, porque como ele vive focado aqui, esse perde e ganha faz ele viver magoado com Deus o tempo todo. Então, apesar de dizer que vai para o céu, o religioso ele insiste em investir tudo que ele tem, seu dinheiro, seu tempo, sua energia, sua inteligência, nesta terra, de onde ele está cada dia mais perto de deixar. Hoje você está um dia mais perto de morrer do que estava ontem, e o problema é que você não sabe quantos dias ainda lhe restam. Então, por não viverem a compreensão de uma vida terrena como algo passageiro, os religiosos se perdem no meio dos seus compromissos, no meio das suas agendas, dos seus trabalhos, seus estudos, suas conquistas, seus sonhos pessoais. Eles têm muitas coisas para tratar, eles estão ocupados demais consigo mesmo. Eu lembro daquilo que a gente cantou hoje, né? Eu preciso me esvaziar de mim. A principal coisa que você precisa se esvaziar é de você mesmo, do seu eu, para que Jesus viva em você. Como Paulo diz, né? Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. É loucura nós vivermos como se essa vida fosse durar para sempre. É loucura nós investirmos nessa vida como se ela fosse durar para sempre. Veja o que Tiago diz, olha só o alerta, Tiago capítulo 4,
versículo 13 e versículo 14. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Está fazendo aí todo bobo fazendo plano, amanhã eu vou para tal canto, vamos ver para quando eu vou passar um ano ali, vou ganhar dinheiro, bababá. Ele está dizendo: você não sabe de nada, você é uma neblina que aparece hoje e amanhã, ó, se dissipou. Agora escute esse apelo, é um apelo que o apóstolo Paulo faz em Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20. Olha o que Paulo diz aqui: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Olha o que Paulo está dizendo: gente, eu já falei isso para vocês tantas vezes, mas agora eu vou repetir, chorando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, ou seja, vivem o contrário do Evangelho. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas olha o que Paulo está dizendo. Primeiro ele disse que, olha, eu já falei tantas vezes, agora falo com lágrimas. Muitos de vocês vivem como inimigos da cruz, vivem o contrário do Evangelho. E ele diz: vocês se envergonham, vocês se orgulham do que é vergonhoso. E o que é que ele está falando? Só pensam nas coisas terrenas. Sabe o que é triste? É que no meio cristão, eu vou falar do nosso meio, no meio cristão evangélico, a gente vê as pessoas se orgulhando de esbanjar bens materiais, se orgulhando de ter o carro mais caro, de ter o carro mais descolado, se orgulhando de ter a casa maior, mais cara, num bairro mais luxuoso. É disso que Paulo está falando. Vocês estão se orgulhando daquilo que é vergonhoso, porque como é que um cristão, que deve ter a sua esperança na eternidade, e deve estar focado na eternidade, tem orgulho de esbanjar e dizer para todo mundo que vive focado nas coisas terrenas? É disso que Paulo está falando. Vocês estão se orgulhando do que vocês deviam se vergonhar. E essa cultura religiosa, a igreja se transforma às vezes um lugar de desfiles. Cada um quer exibir a roupa mais bonita, a roupa mais cara, a roupa de marca, o sapato mais descolado, o carro mais luxuoso. Cada um que quer dizer: vamos jantar não sei aonde. Tem até um canto aí que diz: deixa quieto, é melhor não falar, deixa quieto. Mas olha o que Paulo está dizendo aí: se orgulham daquilo que é vergonhoso. Eu pergunto: o que é que está no topo da sua lista de prioridades? O que é que está no topo da lista das suas coisas mais importantes? Seu trabalho, estudo, família, time do coração, lazer, ou o seu relacionamento com Deus? O que é que está no topo da sua prioridade? Onde se encaixa na sua vida aquela ordem de Jesus que diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Onde é que isso se encaixa? Isso pode se encaixar na sua vida? Ou você vive do tipo que busca todas as outras coisas e o reino de Deus me será acrescentado?
Tem gente que vive assim, busca tudo e espera que automaticamente o reino de Deus de alguma forma sobrenatural seja acrescentado na minha vida. Enquanto Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que fique uma pergunta martelando na sua cabeça, e a pergunta é: onde estão as suas prioridades? Pergunte isso para a pessoa do seu lado. Onde estão as suas prioridades? Segundo sintoma de que você pode estar infectado com a religiosidade, pode completar no seu esboço: achar que o mundo gira em torno de nós e não em torno de Deus. A religiosidade faz isso, faz eu pensar que o mundo gira em torno de mim e não em torno de Deus. Me faz pensar que eu sou o ator principal da história da vida e não Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda era um pré-adolescente, faz muito tempo, hein? Um primo meu que mora em São Paulo ligou para a nossa família. Nesse tempo eu ainda morava no Ceará, e ligou para a gente lá e disse: olha, assista a novela das 8, dia tal, que eu vou sair na novela das 8. Aí, pronto, meu primo vai sair na novela das 8. E aí a gente reuniu os primos tudinho, as tias e tal, para assistir o meu primo, que ia sair na novela das 8. E aí disse: olha, é uma hora, ele era um figurante no capítulo, né? Ele disse: uma hora que vai ter um pessoal andando na rua. É uma cena que eu nem lembro mais que novela era, mas era a novela das 8. Não era qualquer novela não, era das 8. E aí a gente se reuniu tudinho para assistir. Resultado, a gente passou o capítulo todinho procurando meu primo e a gente não achou. Ninguém achou meu primo. E um monte de gente, a gente disse: não é aquele, não é aquele. Terminou e ninguém viu ele. Talvez a mãe dele, os filhos dele lá em São Paulo, ele apontando: oh, eu estou aqui, eu estou atrás desse daqui. Talvez tenham se encantado, tenham se entusiasmado com a aparição dele no capítulo da novela. Mas a gente não curtiu muito não, porque a gente não viu ele. Agora imagine se ele vai além. Imagina se o mico vai além. Imagina se ele aluga uma sala de cinema e convida toda a parentada e os amigos para assistir o capítulo da novela das 8, que é sobre ele. Imagina se ele faz isso. Vamos assistir o capítulo da novela, porque hoje é sobre mim o capítulo da novela de hoje. O que é que os amigos e os parentes iam dizer? Você é idiota? A gente não viu nem a ponta da tua cabeça e está dizendo que o capítulo da novela foi sobre você? Ia ser um tremendo mico, porque não tinha nada a ver com ele o capítulo da novela. Ele era só um figurante andando feito barata tonta no meio de uma multidão em que ninguém conseguiu identificar. O duro é se ele assistir a mensagem pela internet agora, né? Já foi. Os religiosos, eles são iludidos nessa forma. Eles acham que o tema do filme da vida é eles, são eles, e que o mundo gira em torno deles e não em torno de Deus. Eles realmente se acham muito, mas muito importantes. Então vamos pensar um pouquinho, se você é do tipo que acha que o mundo gira em torno de você. Vamos lá, Deus criou o mundo, e eu pergunto: você estava lá? Foi com você que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Você estava lá? Foi com você que ele falou? Não, você não estava lá. Deus inundou a terra com o dilúvio e escolheu salvar Noé e sua família na arca. Eu pergunto: você era um dos filhos de Noé? Você estava na arca, pelo menos na jaula do macaco? Não, você não estava lá.
Mais tarde ele chamou Abraão, chamou José, Moisés e muitos outros, homens que fizeram grandes coisas com o poder de Deus, ou Deus fez através deles. E eu pergunto, você conheceu algum desses homens? Você foi amigo de Abraão, de Moisés, alguma coisa assim? Era primo em segundo grau? O seu nome está na lista dos heróis da fé, que a Bíblia tem lá em Hebreus? Não. Na parte principal do filme, Jesus nasce. Você viu a estrela? Tinha uma estrela. Você chegou a avistar a estrela? Você viu o coral de anjos que apareceu aos pastores anunciando o nascimento de Jesus? Não, você não estava lá. Jesus tinha 12 discípulos. Eu pergunto, você era um deles? Não. Então pare de ser arrogante. Diz aquele outro lá da escola, não me venha com churumelas. Pare de ser arrogante pensando que você é o centro do universo e que Deus tem a obrigação de agradar você, de paparicar você e de fazer o que você quer e cumprir os teus caprichos. Desde o início está claro que o filme da história é sobre Deus e não sobre você e eu. A história do mundo não é sobre você. A história da existência não é sobre você, é sobre Deus. Ele é o ator principal. Romanos capítulo 11, versículo 34 e versículo 36 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Ou quem foi seu conselheiro? Em outras versões diz, quem é capaz de aconselhá-lo? Olha que interessante. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ou seja, quem deu alguma coisa a Deus primeiro para dizer assim, Deus agora está devendo e vai recompensar porque você deu alguma coisa a Ele? Quem foi o primeiro a dar alguma coisa a Deus antes de Deus dar a você? Pois dele, olha o que Paulo diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Então quem é o ator principal? É Deus. Não é você nem sou eu. Como é possível que nós vivamos uma religiosidade que nos faz pensar que somos o ator principal desse filme da vida? Observando alguns religiosos em sua relação com Deus, eu fico às vezes na dúvida e fico assim, mas peraí, quem é Deus e quem é o servo aí dos dois? Quem é o criador e quem é a criatura? Porque eu não estou entendendo mais essa relação. Tem hora que você olha uns cristãos, uns ditos cristãos se relacionando com Deus e você fica na dúvida. Às vezes parece que o cristão é Deus e Deus é que é o servo dele. Para os religiosos, eles são o centro e Deus é uma espécie de mendigo com pires na mão, pedindo um pouquinho de atenção para ele. E ele diz, eu vou para o culto domingo porque eu tenho que, digamos assim, dar uma atençãozinha para Deus, né? Não, eu vou orar agora porque faz uma semana que eu não falo com Deus e deve estar bolado comigo. E ele vai lá meio que para apaziguar a carência de Deus, porque, coitado de Deus, tão sozinho, tão deprimido. Eu quero compartilhar com vocês agora alguns enganos comuns àqueles que estão infectados com a bactéria da religiosidade. Primeiro aí na letra A, um engano comum é: os infectados pela religiosidade costumam achar que Deus precisa deles para fazer a sua obra. Eu já vi uma vez um adesivo num carro, faz tempo que eu não vejo, graças a Deus, mas o adesivo era Jesus assim, apontando assim, eu preciso de você. Isso é uma aberração. Jesus precisa de mim, Deus precisa de mim. A religiosidade, ela cria
uma pessoa, um dito cristão que entende que Deus precisa dele para cumprir a sua obra, para fazer o que ele quer aqui na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, é para baixar a bola mesmo. Deus não precisa de você para absolutamente nada. Entenda isso. Deus não precisa de você para absolutamente nada. Você diz, eu vou sair daqui me sentindo um nada. Quando você estiver se sentindo um nada, quando o seu eu estiver rastejando, você estará pronto para receber o eu de Jesus na sua vida. Então entenda, Deus não precisa de você para absolutamente nada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, autossuficiente. Ele não estava se sentindo só quando criou você, porque Ele já vivia comunhão nele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra? Façamos o homem. Com quem Ele estava conversando? Com Ele mesmo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era a comunhão perfeita. Deus nunca esteve sozinho. Ele não precisa de você para nada. Ele escolheu criar você por causa do amor dele. Ele queria compartilhar o amor, e por isso Ele criou você. Deus criou você pela mesma razão que você come uma sobremesa. Por que você come uma sobremesa? Porque você precisa? Não. Porque você ainda está com fome? Não. Você come apenas por prazer. Deus criou você apenas pelo prazer de criar você, de amar você. Essa é a razão pela qual Deus criou. Ele não precisa de você. Ele escolheu chamar você para fazer parte da obra dele, porque Ele está dando a você o privilégio e a oportunidade de se envolver e de fazer parte de algo que é maior do que você e que vai dar a você significado, satisfação e propósito, coisa que sem Ele você não tem, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode inventar um propósito para você, mas você nunca vai se sentir realizado e satisfeito com o propósito que você mesmo inventou. Então Ele chama você e inclui você na obra dele, porque Ele ama você, não porque Ele precisa de você. Se você se recusar, e Ele ama tanto você que Ele te dá o direito de recusar, se você se recusar a fazer parte disso, a fazer parte da família dele, a fazer parte do projeto dele, a fazer parte dos planos dele, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas é verdade. Ele pode usar qualquer pessoa para fazer o que você iria fazer. Ele pode usar até uma pedra. E se vocês não falarem, as pedras vão falar. E a pedra você pode entender de qualquer jeito. Até uma pedra mesmo Ele pode fazer falar. Ele fez a pedra brotar água no deserto. Por que Ele não pode fazer uma pedra falar? Se você se recusar, não se ofenda, mas Ele pode usar até uma jumenta para fazer o que você ia fazer, porque Ele fez isso com Balaão. A jumenta falou. Então, meu amigo, se Deus usou uma jumenta, Ele pode usar uma pedra, Ele pode usar qualquer pessoa, e quem vai perder é você. A religiosidade faz você pensar que Deus precisa de você. Ele não precisa de você, mas Ele ama você. Ele quer usar você como instrumento para abençoar a sua vida, para te dar significado, para te dar propósito. Mas você ficar fora, quem perde é você e não Deus. Letra B diz assim: os infectados pela religiosidade acham que podem mandar e exigir algo de Deus. Veja só. Os infectados pela religiosidade acham que podem mandar e exigir algo de Deus. É comum você ouvir expressões como eu decreto, eu rejeito, eu não aceito, eu exijo, eu ordeno. Mas você está falando com quem? Você pode até ordenar e exigir quando você fala com o diabo. Eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Mas você ordenar para Deus: Deus, eu não aceito isso. Deus, eu exijo que o Senhor me abençoe. Como a gente passou um vídeo aqui na outra série, que um determinado bispo conhecido no Brasil,
Ele ensinou que se você entregar a sua oferta, Deus tem a obrigação, não é pedir a Deus não, ele fala, não é pedir a Deus não, Deus tem a obrigação de abençoar você. Jesus tem misericórdia. Deus é muito amoroso, muito paciente. Se eu fosse Deus, eu queimava ele na hora, mas Deus é paciente. Está vendo? Eu não prestava para ser Deus. Deus é que é Deus. Então a religiosidade faz isso, faz a gente achar que pode mandar em Deus. Aí eu lembro do que Paulo falou em Romanos, que a gente leu, né? Romanos 11. Ele disse: quem deu primeiro para que Deus estivesse devendo a ele para ter que recompensar? Aí chega o abençoado ensinando que se você entregar uma oferta, Deus tem a obrigação de lhe abençoar. É complicado isso. Aí eu fico pensando em que é que isso parece, essa história de exigir, de ordenar, de mandar em Deus. Em que é que isso parece com a oração de Jesus? Está lá Jesus no Getsêmani e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Meu amigo, é assim que você fala com o Criador. É assim que você fala com Deus Todo-Poderoso. Não venha com história de querer mandar em Deus não. Olha como é que Jesus falou com ele: se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus chegou: Deus, eu não aceito esse cálice, eu exijo que o Senhor retire de mim. O Senhor tem a obrigação de tirar esse cálice daqui. Não, ele simplesmente diz: se possível afaste, se não faz a tua vontade e não a minha. Letra C. Por acharem que tudo gira em torno deles, os infectados pela religiosidade querem fazer barganha com Deus. Se tu me deres isso, então eu faço isso. Senhor, se tu me der o prêmio da Mega Sena, então eu vou abençoar a tua obra. Primeiro que você já está errado, você está jogando na Mega Sena, né? Segundo, se você não está jogando, você está mais errado ainda, você está pedindo sem nem jogar. Se o Senhor me fizer prosperar, eu me tornarei fiel nos dízimos. Olha, que abençoado. Se o Senhor me curar, então eu vou frequentar mais a igreja e o pequeno grupo. Primeira coisa que os religiosos precisam tomar consciência é que eles não estão em condições de negociar com Deus. Você e eu não estamos em condições de negociar com Deus. Volto a me reportar a Paulo em Romanos 11. O que é que você deu primeiro a Deus para agora ele estar devendo a você? Ah, Deus, se o Senhor fizer isso... Você não está em condições de negociar com Deus. Deus é o Criador, você é a criatura. Você não tem nada, Deus tem tudo. Sem Deus você não é nada. Sem você, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Você já nasceu devendo a sua vida a Deus. E quando você foi salvo em Jesus, você passou a dever a sua vida eterna a Deus. Então me diga, você está em condições de negociar com Deus? Nem que você entregasse a sua vida para ser queimado pelo nome de Jesus, você ainda estaria devendo e muito a Ele. Porque a vida que foi dada por você foi a vida pura e santa de Jesus, e a sua não é pura coisa nenhuma. Então esvaziasse de você mesmo, esvaziasse da religiosidade que faz você pensar que Deus é o teu servo, e enchesse do Espírito Santo. Aí sim você começa a ser alguém. Quando você estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e não cheio de si mesmo. João capítulo 3 versículo 30 diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso? Foi a Bíblia. João Batista. Está lá os discípulos lá de João Batista, ele está batizando e chegam para ele e dizem: Senhor, olha, mestre, aquele outro que o Senhor batizou naquele dia está ali, também estão batizando lá com ele lá,
E a turma está toda indo para lá. O cara diz assim: Senhor, a outra igreja está crescendo, a nossa está diminuindo. E aí João Batista diz assim: mas eu sempre disse que eu não era o Messias. Eu sempre disse que a minha função aqui era preparar o caminho para o Messias, e importa é que ele cresça e que eu diminua. É esse o contexto dessa passagem. Meu amado, sabe quem está dizendo isso? O último profeta, João Batista. O profeta que preparou o caminho para a chegada do Senhor. O profeta que batizou o Senhor e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha razões humanas para ficar soberbo. Ele era o profeta, meu amigo, o que falou, o que preparou o caminho para o Messias. Ele diz: é importante que ele cresça e que eu diminua. Aí eu fico comparando esse comportamento do profeta João Batista com o comportamento religioso desprezível da cultura de hoje, de uma cultura chamada cultura gospel. O cara, só porque canta uma músicazinha mais ou menos, ou então porque ele prega uma mensagem mais ou menos, ele já é estrela. Tem a fanpage. Eu vou falar nisso? A minha fanpage, a página dos fãs que ficam lá, os fãs. Aí tem cantor que se diz cristão, cheio de fãs, e tem um bocado de cristão que é fã dos cantores. Gente, isso entra na sua cabeça de cristão? Aí o cantor vai vir para cá tal, aí o povo vem doido porque tem que tirar uma foto com o cantor. A última coisa que se pensa em Deus é o cantor, a cantora, é o apóstolo, é o pastor, é o pregador, é o palestrante. Não, eu vou beber o restinho da água que o apóstolo deixou lá, porque está ungida, e eu vou pegar a unção dele. Vou até beber todo para ninguém querer beber a minha. Mas essa é a cultura religiosa que a gente tem hoje. Estrelas dos palcos evangélicos e estrelas dos púlpitos. Pastor que chega para pregar numa igreja, chega um guarda-costas. Cachê altíssimo, tanto de pastores como de cantores. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, mas não diz que o trabalhador que vive da obra é para enricar com a obra. Mas a gente tem essa cultura. Aí eu olho para João Batista e diz: meu amigo, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Cada vez que você, como cristão, quer crescer, você está tomando o lugar de quem você não deveria tomar, que é o lugar do seu mestre. Se João Batista começa a querer competir com Jesus, não, o meu rebanho tem que aumentar, eu tenho que batizar mais gente do que o rebanho de Jesus. Aí ele cresce e aí não dá certo. Que ele cresça e eu diminua. Mateus capítulo 10, versículo 39. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. É por isso que eu estou falando tão duro e estou dizendo assim: olha, você precisa morrer para si mesmo. Discípulo bom é discípulo morto, morto para si mesmo, morto para as suas vontades, morto para os seus próprios sonhos, morto para os seus próprios projetos e vivo para Deus. Terceiro sintoma, vamos lá. Está aparecendo a mensagem do Apocalipse, né? 2 horas de mensagem. Achar que Deus já deveria estar mais do que satisfeito com minha entrega parcial. Esse é um outro sintoma de religiosidade. Eu acho que Deus já devia estar mais do que satisfeito com o que eu tenho feito, mas só que a sua entrega é parcial. Até quando vem para o culto fica assim, ó: eu já estou aqui, então Deus devia estar satisfeito. Aí você fica aí no WhatsApp, só clicando. Não é verdade? Tem uma turma aí atrás que gosta do WhatsApp, que é uma beleza. Para os infectados pela religiosidade, toda dedicação ao reino de Deus tem limites. Não, tem limite. O problema é que para Jesus a dedicação não tem limites, é até a morte. É até a morte. O religioso, não, toda dedicação tem limite.
Para Jesus não. O religioso diz, não, também não vamos ser radicais. Jesus é radical. A turma que veio do radical hoje aí, né? O pessoal não sabe nem o que é radical, os outros também. Se surgir uma oportunidade, você vá, que é radical. Tá bom, pessoal? Pessoas religiosas querem fazer o mínimo necessário para se encaixarem no perfil daqueles que agradam a Deus. Qual é o mínimo que eu posso fazer para dizer assim, eu me encaixo onde Deus se agrada? Então, não quero fazer o máximo, eu quero fazer o mínimo. Qual é o mínimo possível que eu posso fazer? É isso, então vou fazer só esse daqui. É só até aqui, então vou só até aqui. Eu quero saber qual é o mínimo aceitável para Deus, eu quero fazer o mínimo. O objetivo é agradar a Deus sem que isso exija demais deles. Só que os cristãos verdadeiros, eles sempre acham que o que estão fazendo é insuficiente. Eles sempre acham que o que ele está fazendo ainda é pouco, porque ele tem a consciência de que ele deve a Deus e não ao contrário. Então mesmo quando ele está dando tudo que ele tem, ele ainda gostaria de ter um pouquinho mais para dar mais, para servir mais, para amar mais, para se dedicar mais, para fazer mais um discípulo, para ganhar mais um para Jesus. Os religiosos consideram muito radical tudo o que Jesus pede dos seus seguidores. O religioso, o infectado pela religiosidade, ele seria incapaz de fazer como Pedro fez, sair do barco e andar sobre as águas. Isso é radical demais para um religioso. Ele prefere estar com os dois pezinhos bem firmes dentro do barco. Na verdade, se um religioso parasse de acreditar em Deus, quase ninguém notaria diferença na vida dele, ou não notaria-se quase nenhuma diferença na vida dele, porque ele já vive como alguém que não acredita em Deus. Ele não vive pela fé. Então, se um religioso disser assim, a partir de hoje não acredito mais em Deus, não faz quase diferença. Meus amados, para concluir, há um tempo atrás, há bastante tempo, eu lendo cartões Conexão, cartão que eu pedi para os nossos convidados preencherem. Eu estava lendo um cartão Conexão e uma pessoa que nos visitou fez uma crítica e foi algo assim bem diferente que chamou minha atenção. Mas naquela hora não foi nem a crítica que a pessoa fez, mas foi algo que Deus falou comigo e abriu os meus olhos a partir da leitura daquele cartão. E o que me ocorreu foi algo assustador. Eu pensei, e Deus sentado aí no auditório, preenchendo um cartão Conexão de um culto da nossa igreja? Diga aí a situação. Ele chegou cedo, sentou ali e viu tudo o que aconteceu. E aí durante o culto ele foi preenchendo o cartão Conexão. Ele, com a sua visão, né, de raio-x, que ele vê além do corpo, ele vê o coração, vê a mente, vê a alma. Ele enxerga os nossos corações, ele enxerga as nossas motivações. Ele sabe exatamente o que fizemos durante a semana que antecedeu o culto. Ele sabe o que você fez essa semana na escola, em casa, no trabalho, quando estava sozinho. Ele sabe exatamente o que você fez. Ele sabe o que você pensou, ele sabe o que você disse. Ele viu o seu entusiasmo antes de vir para a igreja, em frente à televisão, curtindo o futebol. E aí ele viu você com entusiasmo bem diferente quando chegou no culto. Lá em frente à televisão você vibrava com o seu time, mas no culto você nem se levantou quando
Beethoven disse assim: vamos ficar de pé? Ele viu como tivemos disposição. De repente, para essa semana, você teve disposição de ir numa loja e gastar quase o dinheiro de um salário para comprar um tênis de marca, porque você queria vir bem descolado para a igreja. Ele viu que você pagou mais de R$100 só para ter uma TV por assinatura em casa, que passa, a maior parte dos canais só passam besteira ou coisas que não deveriam ser assistidas. Ele viu como você foi no salão e gastou 200, 300, 400 reais numa escova definitiva. Não, alguma coisa assim, né? Escova definitiva, é isso que chama. O pessoal do salão, eu não estou trabalhando contra vocês não, tá? E aí ele viu na hora da oferta, por exemplo, como você fingiu que estava orando quando a irmã passou com a cestinha só para você não contribuir. Ou então ele viu quando você puxou aquela nota de R$2 e você ofertou e ficou se achando o mais santo de todos porque você ofertou. Ele viu quando você gastou 4 a 5 horas por dia em frente à televisão. E viu também quando você chegou atrasado de propósito. Você não fez questão de chegar na hora nem antes. Você só tinha 2 horas e pouco você dá ele no domingo, e você fez questão de perder boa parte desse tempo chegando atrasado. Ele viu isso. E ele ainda viu você aí durante o culto e durante a administração no WhatsApp. E nós aqui que estamos aqui em cima, ele também viu os músicos, o pessoal da dança. Ele viu vocês também, a mim. De repente ele viu um músico que passou a semana inteira envolvido nos seus próprios negócios, nas suas próprias coisas. Talvez ele viu se você desperdiçou muito tempo com coisas banais. Talvez ele viu se você não se importou muito em pegar seu instrumento durante a semana e estudar e pegar a música, e ensaiar e vir aqui e ansioso por dar o seu melhor para Deus. E aí ele sabe o talento que ele te deu, ele sabe o dom que ele te deu, e ele olhou, ele estava ali e olhou para você e disse: poxa, com o dom que eu dei, eles poderiam ter feito bem melhor. Mas eles não gastaram tempo, eles não se preocuparam em dar o melhor. Isso pode ter acontecido. Ele pode olhar para o pastor e dizer assim: ele podia ter estudado um pouco mais, ele podia ter orado um pouco mais essa semana, e eu acho que o Espírito Santo, o meu espírito, iria trabalhar melhor. Mas ele, em vez de orar mais, ele foi resolver outras coisas dele. Em vez de estudar e se preparar mais, ele foi dormir. E aí eu imagino Deus sentado ali e anotando o seu cartão conexão. A questão é: o que Deus escreveria no cartão conexão depois de presenciar um dos nossos cultos? Olhando dessa forma, vendo o coração, a motivação, a vida, isso me assusta. Mas é exatamente isso, Deus está aqui. Nós estamos fazendo para Ele, ou pelo menos deveríamos estar fazendo para Ele, mas a gente esquece. Às vezes a gente está aqui em cima e só vê vocês, não vê que é para Deus. Às vezes você está aí e só vê quem está aqui, você não vê que é para Deus. Então você assiste a banda tocar, você não adora. Sabe, na época do profeta Malaquias, Deus preencheu um cartão conexão depois de presenciar um dos cultos daquele tempo. E sabe o que é que Deus escreveu no cartão conexão daquele tempo? Malaquias, eu não sei se é o próximo, bota Malaquias 1:10. Deus diz, olha o que Deus escreve aqui no cartão conexão, depois de presenciar um culto na época de Malaquias. Deus diz: se vocês fechassem as portas do templo,
Assim pelo menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês e não aceitarei as suas ofertas. Que coisa, hein? Deus presencia um culto e Ele diz isso: seria melhor que vocês fechassem as portas do templo. Pelo menos assim vocês não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês e não vou receber as suas ofertas. O que é que Deus escreveria num cartão conexão do nosso culto? A olhar para você, a olhar para mim, a olhar para quem está aqui em cima, a olhar para quem está do lado, Deus vendo tudo. Será que Ele diria algo diferente do que Ele disse para Malaquias? Será que Ele diria: o culto foi muito bom, parabéns, eu recebi tudo que vocês trouxeram? Ou será que Ele vai dizer algo parecido? Eu fiz uma simulação ali no cartão conexão. Oro para que não seja assim, mas trazendo as palavras do profeta Malaquias, seria mais ou menos assim: cartão conexão, nome Deus vivo, endereço céu, telefone oração. Essa é a sua, mais de 3 visitas, ele sempre vem aqui. Sugestões de comentários, ele diria: não tenho prazer em vocês e não aceitarei as suas ofertas. Isso seria terrível. Agora pense só em você, não pense no todo, pense só em você. Cartão conexão feito só para você, interessado a você. Deus pode dizer assim: eu recebi a tua adoração hoje. Hoje eu estive aqui, hoje eu presenciei você, eu estava sentado do seu lado e eu recebi a sua adoração, recebi a sua oferta. Gostei do que você fez hoje aqui. Será que o nosso cartão seria diferente? Pense nisso e que Deus nos abençoe. Amém? Fique em oração.